Livro da Vida de Santa Teresa de Jesus, capítulo 16. Falemos agora da terceira água com que se rega este jardim, a água corrente de rio ou de fonte, que exige muito menos trabalho, embora canalizá-la exija algum. Aqui o Senhor quer ajudar o jardineiro, a maneira que praticamente é ele o jardineiro e quem faz tudo. É um sono das potências em que nem todo se perdem, nem entendem como operam. O regozijo, a suavidade e o deleite são incomparavelmente maiores do que no estado anterior, pois a água da graça submerge a alma até o pescoço, de modo que esta já não pode andar adiante, nem tornar atrás, e quereria apenas gozar dessa grandíssima glória. É como alguém que está com a vela na mão, prestes a morrer, a morte que deseja, e nessa agonia regozija-se com uma inefável alegria. Não me parece outra coisa senão uma morte quase completa para todas as coisas do mundo de uma fruição de Deus. Desconheço outros termos para o dizer ou declarar. Nem em tal momento a alma sabe o que fazer, porque tampouco sabe se deve falar ou calar, rir ou chorar. É um glorioso delírio, uma celestial loucura em que se adquire a verdadeira sabedoria. Enfim, é para a alma uma maneira deliciosa de fruir. E foi assim, creio que há 5 anos, ou até 6 anos, que o Senhor me deu esta oração, muitas vezes em abundância. Mas como eu nem entendia, nem sabia descrevê-la, quando cheguei a este estado, minha intenção era dizer muito pouco ou nada sobre ele. Eu entendia perfeitamente que, embora não se tratasse de uma união completa de todas as potências da alma, era obviamente algo mais elevado que o estado anterior. Porém, confesso que não conseguia entender a natureza dessa diferença. Creio que foi graças à humildade que Vossa Reverência tem tido em consentir em ser ajudado por uma simplicidade tão grande como a minha, que hoje, depois de eu ter comungado, deu-me o Senhor esta oração, sem permitir que eu pudesse ir adiante, e inspirou-me estas comparações e a maneira de o dizer e de descrever o que a alma deve fazer neste estado. Fiquei certamente espantada, pois num instante consegui entender tudo. Mas muitas vezes estive assim como desatinada e embriagada nesse amor, e jamais pudera entender sua natureza. Bem via eu ser obra de Deus, mas não podia compreender a maneira como ele operava aqui, porque embora as potências da alma estejam de fato quase inteiramente unidas a ele, não estão, contudo, tão absorvidas ao ponto de não conseguirem operar. Estou muito contente por tê-lo finalmente entendido. Bendito seja o Senhor que me deu esta bênção. As potências conservam apenas o poder de se ocupar inteiramente com Deus. Nenhuma delas, ao que parece, ousa sequer se mexer. Nem podemos fazer com que se movam, a não ser, com muito trabalho, tentemos fixar nossa atenção em outra coisa qualquer. E ainda assim, não me parece que teremos algum sucesso. Neste estado, muitas palavras são ditas em louvor de Deus, mas de forma desordenada, a não ser que o próprio Senhor as ordene. Seja como for, aqui o entendimento não vale nada. A vontade da alma é de cantar louvores em alta voz, pois fica de um modo tal que não cabe em si um estado de saboroso desassossego.
já se abrem as flores, já começam a exalar sua fragrância. Aqui a alma que quereria que todos a vissem e entendessem a sua glória, a fim de ajudá-la nos louvores a Deus e a comunicar e dar-lhes parte do seu deleite, porque não pode com tantas delícias, parece-me ser como a mulher que, segundo conta o Evangelho, queria chamar ou chamou as suas vizinhas. Isso penso eu. É o que devia sentir o admirável espírito do profeta Davi, com toda a sua realeza, quando tangia a harpa e cantava os louvores a Deus. Desse glorioso rei sou eu muito devota e queria que todos fossem, em especial os que somos pecadores. Ó, valha-me Deus, como fica uma alma quando está nesse estado. Toda ela quereria ser línguas para louvar ao Senhor. Diz 1000 santos desatinos, esforçando-se sempre para contentar aquele que assim a possui. Conheço uma pessoa que, sem ser poeta, de repente lhe acontecia fazer versos plenos de sentimento e que bem descreviam a sua dor, e não eram palavras vindas de seu intelecto, mas uma queixa que dirigia a seu Deus, a fim de melhor fruir sua glória, que lhe proporcionava um tão saboroso sofrimento, e quereria que todo o seu corpo e alma despedaçassem para mostrar o deleite que essa dor lhe causava. Num tal estado, que tormentos se lhe poderiam ser imposto que não achasse saboroso suportá-lo por seu Senhor? Vê claramente que, quando os mártires sofrem seus tormentos, nada fazem de sua parte, porque a alma tem plena consciência de que a fortaleza lhe vem de algum lugar fora dela mesma. Mas o que sentirá a alma quando recobrar a razão e voltar a viver no mundo, com suas preocupações e formalidades mundanas? Não creio que o que digo seja exagerado, no mais mínimo que seja. Muito pelo contrário, minhas palavras ficam aquém do necessário para descrever corretamente este tipo de deleite, que o Senhor deseja que a alma goze neste desterro. Bendito sejais para sempre, Senhor, e que todas as coisas vos louvem eternamente. E como ao escrever isto ainda não me encontro recuperada desta santa loucura celestial, uma dádiva que me concedeis sem mérito meu, mas unicamente por vossa bondade e misericórdia, eu vos suplico, meu Rei, que ordeneis agora que ou todos aqueles com quem eu venha a tratar também se tornem loucos e de vosso amor, ou que não trate eu com mais ninguém, ou ordenai, Senhor, que eu já não tenha em conta coisa alguma do mundo, ou tirai-me dele. Não pode já, Deus meu, esta vossa serva sofrer tantas provações como as tem sofrido, por se ver sem vós, pois se ela tem de viver, não desejo descanso nesta vida, nem que vós lhe odeis. Quereria já esta alma ver-se livre do corpo, o comer, o dormir, a tormenta, encontra-se nesta vida, passando seu tempo em confortos, mas nada a pode confortar senão vós. Parece que vive contra a natureza, pois já não queria viver para si mesma, mas apenas para vós. Ó verdadeiro Senhor e glória minha, que tênue e pesadíssima cruz tendes preparada para os que chegam a este estado. Tênue, porque é suave e pesada, porque às vezes não há resignação que a suporte. Jamais, no entanto, a alma queria ver-se livre dela, se não fosse para ver-se já convosco, quando se recorda que não vos serviu em nada, e que vivendo
vos pode servir mostrar-se prontamente disposta a carregar uma cruz muito mais pesada e a não morrer até o fim dos tempos. Nenhuma importância dá ao seu próprio repouso, se isso implica vos fazer um pequeno serviço. Não sabe o que desejar, mas sabe bem que não deseja outra coisa senão a vós. Ó filho meu, aquele que a este escrito é dirigido e que me encomendou escrevê-lo é tão humilde que assim deseja ser chamado. Que apenas vossa reverência possa ver algumas dessas coisas em que ultrapasso meus próprios limites, pois não há motivo forte o suficiente para me manter nos limites da razão, quando o Senhor me põe fora de mim. E desde que comunguei esta manhã, não consigo acreditar que seja eu quem está falando. Sinto como se estivesse sonhando e queria que todas as pessoas que vejo estivessem enfermas do mesmo mal de que agora padeço. Suplico a vossa reverência que nos deixe sermos todos loucos, por amor daquele que por nós aceitou que lhe chamassem de louco. Vossa reverência diz que me quer bem, pois quero que disso me deis a prova. Disponho-vos a receber de Deus esta dádiva, porque vejo muito poucas pessoas que não sejam sábias demais para fazerem o que lhe diz respeito. Bem pode ser que, neste aspecto, eu mesma seja mais repreensível que todos os outros. Que vossa reverência não consinta que eu o seja, pois é meu confessor, meu padre, a quem confiei a minha alma. Desengane-me, pois, falando-me com toda sinceridade, pois verdades como essa raramente são ditas. Quisera que nós 5, que agora amamos uns aos outros, em Cristo, pudéssemos fazer um acordo, assim como outros, em tempos recentes, se reuniram secretamente para tramar maldades e heresias contra Sua Majestade. Seria proveitoso que nos reuníssemos algumas vezes para nos livrarmos de qualquer engano e nos aconselharmos mutuamente sobre os modos como poderíamos emendar nossas vidas e melhor contentarmos a Deus, pois nenhum ser humano conhece a si mesmo tão bem quanto o conhecem aqueles que o conservam de fora, desde que, é claro, essa observação seja regida pelo amor e pelo desejo de ajudar o próximo. Digo secretamente, porque em nossos dias essa linguagem franca já cai em desuso e mesmo os pregadores compõem seus sermões buscando não descontentar quem os ouve. Não tenho dúvidas de que fazem com boa intenção e de que igualmente boa é a obra que realizam. A questão é que desse modo conduzem poucas almas a emendar suas vidas. Como pode ser que sejam tão poucos os que abandonam os vícios públicos por meio de sermões? A razão disso parece-me estar em que os pregadores possuem um excesso de prudência mundana, diferentemente dos apóstolos, que a deixavam inteiramente de lado e pregavam movidos por sua grande chama do amor de Deus. O fogo dos pregadores atuais aquece muito pouco. Não digo que sua chama seja tão alta quanto a dos apóstolos, mas quisera eu que fosse mais forte do que aquilo que veio. Sabe, vossa reverência, qual deveria ser nossa maior preocupação? Ter repugnância pela vida presente e dar pouca importância à nossa honra. Para os apóstolos nada importava que viesse a perder ou a ganhar, tudo em troca de dizer a verdade e de sustentá-la para a glória de Deus, pois quem se mantém inabalável no serviço do Senhor suporta com igual ânimo tanto uma coisa como outra. Não digo que sou desse tipo de pessoa, porém quereria sê-lo. Oh, que grande liberdade a nossa, que nos faz considerar como um cativeiro o ter de viver
e agir de acordo com as leis do mundo. É uma liberdade que obtemos do Senhor, e não há escravo que não arrisque tudo para obter sua alforria e retornar à sua terra. É esse, pois, o verdadeiro caminho. Não há que parar nele, porque nunca acabaremos de ganhar tão grande tesouro, até que se nos acabe a vida. Que o Senhor nos dê seu favor para esse fim. Rasgue vossa reverência o que escrevi acima, se julgar que assim deve ser. Nesse caso, tome-o como uma carta para si e perdoe-me por ter sido muito atrevida.